Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou apresentar uma nova ferramenta que pode ser integrada aos nossos softwares de gestão Pecuária Brasil Gado de Corte, Gado de Leite e Ovinos. É o módulo Biotécnicas Reprodutivas. Essa ferramenta é específica para o gerenciamento das técnicas de coleta de embriões e produção in vitro de embriões. Com ela você tem à mão todo o histórico do que foi realizado, o controle de estoque dos embriões congelados, a rastreabilidade de cada embrião desde a sua produção ou coleta até o produto oriundo de todo o processo, e tem as estatísticas para avaliação de desempenho de cada doadora, de cada processo, por período de tempo. Enfim, você vai ter uma avaliação completa de todo esse processo do uso das biotécnicas reprodutivas. Acessando o menu de Biotécnicas Reprodutivas, a gente entra na tela de coleta de embriões. Aqui estão relacionadas todas as coletas realizadas, as que já foram realizadas e lançadas no sistema. A gente tem aqui a informação da partida, que pode ser informada no momento da inserção de uma coleta, a data da coleta, a doadora, o reprodutor, o número de embriões viáveis, o número de embriões inviáveis, o total de embriões, a porcentagem de embriões viáveis, o total de embriões inovulados, caso já tenha sido inovulados alguns desses embriões, o diagnóstico de gestação positivo, caso já tenha sido realizado, a porcentagem de diagnóstico de gestação positivo, que na verdade representa a taxa de concepção dessas inovulações, e o estoque de embriões congelados existente. Para a produção in vitro a gente tem a mesma coisa. Aqui a gente tem a data da aspiração, a doadora, o reprodutor utilizado, ou seja, o sêmen que foi utilizado para fazer a fertilização, o número de ócitos clivados em D4, aí nós temos a porcentagem de clivados em D4, o número de embriões em D7 e a porcentagem de embriões em D7, o número de embriões inovulados, caso já tenha havido inovulações, o número de DG positivos dessas receptoras que receberam esses embriões. Aqui nós também temos a porcentagem de DG positivo e o estoque de embriões congelados oriundos dessas PIVs. Voltando aqui para as coletas de embrião, a gente pode ordenar essas coletas pela partida, pela data, matriz, reprodutor, embriões viáveis ou número ou total de embriões. Vou selecionar aqui as coletas realizadas no ano de 2019. E também posso filtrar por doadora. Como exemplo, eu vou selecionar as coletas da doadora 204. Para a produção in vitro, nós temos as mesmas opções de filtragem. Agora eu vou voltar aqui nas coletas e vou selecionar uma dessas coletas para a gente avaliar os detalhes dela. Abrindo aqui essa coleta de partida número 1547, a gente consegue ver todas as informações dela. A doadora, o reprodutor, a data da cobertura ou inseminação, a data da coleta, o número de doses de sêmen utilizada, o número de partida. Aqui embaixo, o número de embriões viáveis, o número de embriões inviáveis e o total de embriões. Aqui nós temos apresentadas todas as informações desses embriões. O ID, que é uma identificação de cada embrião, se ele foi congelado ou não, a data da inovulação, a receptora que o recebeu, a data do diagnóstico de gestação, se já houve, o resultado desse diagnóstico, se positivo ou negativo. Se foi feita uma sexagem durante esse diagnóstico, também apareceria aqui a data do parto e o produto nascido de cada um desses embriões. Agora eu vou selecionar um desses embriões aqui, vou escolher esse de número 4, para poder a gente abrir a ficha dele. Nessa ficha a gente consegue ver todas as informações completas desse embrião. O ID desse embrião para sua identificação, a partida da coleta que deu origem a esse embrião, o acasalamento, o reprodutor e a matriz utilizado, a data de inseminação ou cobertura e a data de coleta. Aqui a gente tem as informações do congelamento, se ele foi congelado ou não. Se ele tivesse sido congelado, apareceria aqui as informações. Depois nós vamos ver o embrião congelado, como que ficam essas informações. Então aqui nós temos a data da inovulação, a receptora. Se tivesse sido informado, o técnico responsável também estaria relacionado aqui. A data do diagnóstico, o resultado do diagnóstico, o sexo, caso tivesse sido feita uma sexagem, a previsão de nascimento, a data de nascimento, caso já tenha nascido, e o produto oriundo desse embrião. Então aqui a gente tem uma identificação completa, uma rastreabilidade completa desse embrião, desde a partida, desde a sua identificação, a partida da coleta que deu origem a ele, até o produto oriundo desse embrião.
Para a PIV, a gente tem a mesma coisa. Eu posso consultar uma dessas PIVs relacionadas aqui, vai abrir essa tela com todas as informações, desde a partida, data de aspiração, a matriz aspirada, o técnico responsável pela aspiração, o número de oócitos viáveis e inviáveis e o total que foram aspirados, a fertilização, o sêmen que foi utilizado durante a fertilização e a data da fertilização. Depois, quantos oócitos foram clivados, qual o número de oócitos clivados em D4, embriões em D7, e aqui a gente tem relacionado todos os embriões que estavam aptos lá em D7. Aí a gente tem aqui também toda a identificação do embrião, desde o seu ID, se ele foi congelado ou não, a data de inovulação, caso ele já tenha sido inovulado, a receptora que o recebeu, se já tiver ocorrido DG, a data e o resultado desse DG, e assim por diante, até a informação do parto e do número do produto oriundo de cada um desses embriões. Consultando aqui um desses embriões, a gente também tem aqui uma tela para identificar todas as informações de cada um deles. Nós temos aqui o ID do embrião, o número de partida, o acasalamento, o reprodutor e a matriz utilizada, a data da fertilização, o congelamento, nesse caso aqui foi um embrião congelado, então a gente tem aqui a informação do botijão, da caneca, do rack, do pallet utilizados. Esse embrião já foi inovulado, então tem aqui a data da inovulação na receptora 002, a data do diagnóstico e o diagnóstico final negativo, indicando que foi um processo que não gerou uma prenhez. Voltando aqui para as transferências, eu vou gerar alguns relatórios agora. A gente tem aqui cada coleta realizada indicando a doadora, a partida da coleta, a data da coleta, o reprodutor utilizado, o número de embriões viáveis e inviáveis, a porcentagem de embriões viáveis, a quantidade de embriões que já foi inovulado, os que tiveram DG positivo, a porcentagem de DG positivos, o que representa a taxa de concepção desses processos de inovulações, o que ainda tem estoque desses embriões e os produtos que já nasceram oriundo desses embriões. E aqui embaixo a gente tem, da mesma forma que na tela anterior, toda a identificação dos embriões, o ID de cada embrião, os que foram congelados ou não, que estão em estoque, a localização desses embriões, botijão, caneca, rack e pallet, os que já foram inovulados têm a data da TE e a receptora que os recebeu, se já teve um diagnóstico de gestação, o resultado, a previsão de parto e o parto, caso já tenha acontecido, e o produto que gerou, que foi gerado oriundo desse embrião. Fechando aqui a informação do processo inteiro. Aqui embaixo a gente tem a totalização por doadora, somando todas as coletas que já foram lançadas para essa doadora. São as mesmas informações que tem lá em cima, só que totalizando cada uma delas. Então, se essa doadora tivesse mais que um processo aqui, mais que uma coleta de embrião realizada, aqui embaixo estariam todas elas totalizadas, né? Todos os índices para essa doadora. Para essa outra doadora a gente vê a totalização embaixo, para essas duas coletas que ela teve, se bem que na primeira coleta ela não produziu nenhum embrião viável nem inviável. Clicando aqui no botão imprimir a relação, a gente tem um outro relatório, que é a relação de todas as coletas realizadas, também com aquelas mesmas informações da tela e a totalização aqui embaixo. Esse relatório é interessante porque ele te dá uma visão geral de todos os processos de coleta que foram realizados durante um período, mostrando o desempenho final de todos esses processos, né? Qual o total de embriões foram produzidos, viáveis e inviáveis, quantos foram inovulados, quantos produtos foram gerados e quantos embriões ainda existem em estoque. Para a FIV a gente tem também os mesmos relatórios. Esse relatório por matriz que mostra cada processo de produção de embrião, com as informações de data de aspiração, número de oócitos viáveis, inviáveis, clivados em D4 e em D7 e assim por diante até o produto final. Mostrando também os embriões que estão em estoque, indicando aqui em qual botijão, caneca, rack e pallet eles estão armazenados. E a gente também tem acesso a esse outro relatório pelo botão imprimir relação. Ele também apresenta uma visão geral de todas as aspirações, de todos os processos de produção in vitro de embrião que foram realizados, né? Com partida, data de aspiração, doadora, o RGD da doadora, o reprodutor, número de oócitos clivados D4, a porcentagem, enfim, todos aqueles índices para avaliação do desempenho. E informa também quantos já foram inovulados, os que tiveram DG positivo e o que ainda está em estoque. Agora eu vou mostrar o processo de coleta e transferência de embriões e depois um processo de PIV. Para a coleta de embriões, primeiro é necessário lançar a inseminação da matriz que vai ser coletada.
Você abre a tela de lançamento de inseminações, informa a matriz, a data da inseminação, o reprodutor, número de doses de sêmen que foi utilizada e o funcionário responsável pela inseminação. Então você abre novamente aqui a tela de relação de coletas de embriões pelo menu de biotécnicas reprodutivas, clica em incluir coleta de embriões, seleciona a doadora, o reprodutor já vai estar informado aqui porque você já lançou essa inseminação, a data de cobertura ou inseminação é informada, você informa a data de coleta, o número de partida dessa coleta, o número de embriões viáveis coletados e de embriões inviáveis, e aí é só clicar no botão incluir que o sistema grava todos os embriões. Aí você abre cada embrião, informa o número de identificação de cada um, e se foi congelado, você informa os dados aqui. Informa o botijão, a caneca, o rack. A gente vai criar aqui um outro rack, o B05, e o pallet onde ele foi congelado. Para cada embrião, você abre e coloca essa identificação. Lembrando que essa identificação não é obrigatória, mas é importante para você ter todas as informações e a rastreabilidade de cada um depois com o número de identificação. Facilita. Terminando aqui a identificação de todos os embriões, você clica em gravar e essa coleta está gravada. Vou fazer novamente aqui uma impressão do relatório por matriz para visualizar que nessa matriz 201, como nós lançamos agora a segunda coleta dela, ela já tem aqui todas as informações de cada coleta e a totalização dessas duas coletas, mostrando o desempenho dela para essas duas coletas. Para incluir uma FIV, a gente clica aqui em incluir FIV, informa o número de partida dessa FIV, a data de aspiração e a matriz que foi aspirada. Pode-se informar também aqui o técnico que foi responsável por essa aspiração, o número de oócitos viáveis e inviáveis e ele calcula o total. Como a FIV é feita, como o processo de produção in vitro de embriões é feito em várias etapas, a gente pode ir gravando cada etapa. Essa foi a primeira etapa, a etapa da aspiração. Num segundo momento, a gente abre de novo essa tela para poder lançar aqui a fertilização. A gente seleciona o sêmen e informa a data de fertilização. Grava novamente. E num outro momento a gente vai informar aqui também o número de embriões clivados. Pode gravar e fazer em cada etapa, clivados em D4 e depois no D7 os embriões em D7. A partir do momento que foi informado embriões em D7, você pode incluir esses embriões para dar uma identificação para eles. Aí da mesma forma que foi feito lá na coleta, você abre a tela, informa uma identificação para o embrião e se ele foi congelado, você informa os dados de congelamento. Terminada essa identificação, basta gravar e está aí também o processo de produção in vitro relacionada nessa tela. Vamos fazer uma impressão por matriz e ele já aparece aí. Só que ainda não foi utilizado, não teve nenhum embrião enovulado. E à medida que a gente for lançando as informações, essas informações vão aparecendo. No relatório que imprime a relação, a gente vê também todas as informações de todas as coletas realizadas. Feito esse lançamento, a gente vai avaliar aqui uma outra tela que é a de cadastro e estoque de embriões. Nessa tela a gente tem acesso a todos os embriões que estão em estoque ou que já foram utilizados, né, com toda a identificação dele. O ID do embrião, o tipo, se foi de coleta ou de FIV, a partida, o número de doadora, a identificação do reprodutor, a data da aspiração em caso de FIV, a data da coleta em caso de transferência de coleta de embriões, se o embrião foi congelado ou não. Como a gente está visualizando que os embriões em estoque, eles não têm, logicamente, a data de inovulação e a receptura para que forem inovulados. Nós temos aqui embaixo mostrando o total de embriões em estoque. Eu posso escolher diversos tipos de ordenação para essa tela e posso usar o filtro. Aqui pelo tipo eu posso selecionar embriões oriundos de coleta ou oriundos de FIV. Pelo estoque eu posso filtrar os embriões que ainda estão em estoque ou os que já foram utilizados. Selecionando aqui os utilizados eu tenho as informações de inovulação, da data da inovulação, a receptora que recebeu esse embrião, se já teve um DG, a data do DG, o resultado, a previsão de nascimento, caso tenha confirmado um DG positivo, e se já ocorreu o parto, tem aqui também a data de nascimento e o produto oriundo de cada um desses embriões. Posso filtrar também pelos embriões congelados ou não. Aqui eu estou selecionando os embriões que estão em estoque e não foram congelados.
Ou seja, esses embriões ou serão congelados ou têm que ser utilizados de imediato, né? E posso filtrar também por data de coleta, data do D7, data da inovulação, pela partida, pela matriz ou pelo reprodutor. Vou selecionar aqui como exemplo os embriões que são oriundos de um acasalamento com o reprodutor 102. Limpando o filtro, posso selecionar de um outro reprodutor, o 101. E aí fica fácil de avaliar os embriões, quais acasalamentos que foram utilizados, de qual matriz, de qual reprodutor. Eu posso imprimir uma relação dos embriões que estão em estoque, e aqui eu tenho todas as informações deles. A identificação, o tipo, se foi coleta ou FIV, o acasalamento, e se esses embriões estão congelados, qual a localização deles. Se eu selecionar aqui em estoque os já utilizados, eu tenho acesso ao relatório de uso dos embriões. Basta clicar nesse botão e aqui também a gente tem todas as informações de cada embrião, acasalamento, se foi congelado ou não, o diagnóstico, se foi positivo ou negativo, a previsão de parto ou parto, caso já tenha acontecido, e o produto oriundo de cada um desses embriões. Aqui embaixo eu tenho também a taxa, o total de embriões que foram utilizados e a taxa de concepção para essas inovulações realizadas. A partir dessa tela eu também posso consultar um embrião, clicando 2 vezes em cima dele ou clicando no botão consultar, e aqui eu tenho acesso, como eu tive lá na tela de cada uma das coletas, eu tenho acesso também a todas as informações de cada um dos embriões. O próximo passo durante o processo é lançar o diagnóstico de gestação dessas receptoras. Aí eu acesso a tela de lançamento de diagnóstico, informo data, o número da receptora, os dados já são relacionados aqui com a idade gestacional que ela está, caso esteja prenha, e o embrião, a identificação do embrião que foi utilizado nela. Eu informo o diagnóstico, se foi positivo, negativo o reexame, vou informar um diagnóstico positivo e vou informar que foi feita uma sexagem também, que esse embrião foi identificado que ele é fêmea. Gravo para concluir o lançamento. E aí agora eu vou mostrar dentro dessa tela de estoque e relação de uso de embriões, esse embrião. Vou usar os filtros aqui para chegar nele e vou mostrar aqui as informações de sexagem, a identificação do embrião e a previsão de nascimento. Posso consultar esse embrião para avaliar as informações de todo o seu processo. Agora a gente vai ter acesso aqui a uma outra tela que relaciona as receptoras gestantes, as receptoras que foram inovuladas e que já têm um diagnóstico de gestação positivo. Então aqui a gente tem todas as informações de cada receptora, a identificação do embrião que foi utilizado, o tipo, se foi coleta ou FIV, a partida, se foi com o embrião congelado ou não, o número dos reprodutores utilizados no acasalamento, a data da inovulação e a data do DG positivo. E caso tenha sexagem, como a gente fez o lançamento desse último embrião, desse último diagnóstico, ele aparece aqui também o sexo do embrião, a idade gestacional e uma previsão de parto. Eu posso usar as opções de filtro aqui em cima. Vou selecionar pela data da inovulação no dia 17 de março, que foi essa última que foi lançada, só para a gente ter acesso a esse embrião, abrir a ficha dele e dá para visualizar então todas as informações de todo o processo. Posso imprimir um relatório dessas receptoras gestantes e aí eu também tenho todas as informações de cada receptora e a sua previsão de parto, de acordo com as informações que a gente já lançou. O próximo passo agora eu vou lançar um parto de uma receptora que está gestante. Abro a tela de parto, seleciono a receptora, preencho as informações solicitadas, como na rotina normal dos nossos softwares de pecuária. Aqui embaixo ele mostra o embrião, né, que no lugar do pai ele coloca aqui o embrião e o acasalamento que foi utilizado nesse animal. E aí é só clicar em confirmar que ele vai abrir a tela para cadastro desse produto nascido. Então aqui eu tenho todas as informações desse animal nascido, o acasalamento, informando que ele é um produto de TE, e aí é só gravar e está concluído o processo. Voltando lá na tela de cadastro e estoque de embriões e embriões já utilizados, a gente vai então selecionar esse embrião para verificar todas as informações que foram lançadas. Pelo número do produto eu acho o embrião aqui, que é o 1010, clicando 2 vezes nele eu tenho acesso a essa tela, mostrando todo o processo desde a sua produção, foi um embrião de FIV, até o parto, gerando a bezerra de número 1010. Finalizando, essa é uma ferramenta que vai auxiliar bastante a técnicos e criadores que trabalham com coleta ou produção in vitro de embriões.
organizando de uma maneira bem detalhada e de fácil acesso todas as informações necessárias para a realização de um trabalho bem profissional. Agradeço a sua atenção, estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida e até a próxima.